O assunto agora é Roma, o maior museu a céu aberto do mundo. Roda! Boa noite, Mônica e Thaís. Roma é a capital da Itália, uma das cidades mais incríveis do mundo e uma das cidades mais antigas também. E agora é o que a gente vai estudar ela. Sabe por quê? Porque tudo que eu vou falar nesse vídeo vai cair na prova. A Roma de hoje não é igual àquela época antiga, ao qual a gente vai estudar agora, por causa de vários incêndios e terremotos e outras destruições que aconteceram na cidade. Mas a Roma está na Itália, a capital da Itália, que a Itália é uma bota e ela invade o mar Mediterrâneo, das comidas mediterrâneas. Roma tem uma lenda, tu sabe, né, Mônica? Tu já sabe, tá? A lenda da Alba Longa. A princesa da Alba Longa, ela se apaixonou por Marte e eles tiveram filhos gêmeos. O tio das crianças, o Amulho, ele tinha muita raiva porque ele tinha tomado o trono, tinha ficado de dono do trono. Ele pegou as duas crianças, colocou num cesto e atirou no rio. Mas o cesto, ele encalhou num lugar chamado Monte Palatino e um lobo adotou os dois bebês. Diz a lenda, então, que um tempo depois, um pastor encontrou esses dois meninos e colocou o nome deles de Rômulo e Remo. Os guris ficaram grandes, voltaram para a cidade deles lá, Alba Longa, mataram, tomaram conta do tio, assumiram de novo o trono e deram para o avô deles. O avô deles disse para eles, então vocês podem fundar uma cidade. No Monte Palatino, que foi onde o lobo encontrou eles, e eles fundaram a cidade de Roma. Depois já deu briga, disse que o Rômulo matou o Remo e ficou de primeiro imperador de Roma. Então mas isso é uma lenda e tem muita história confusa sobre a fundação de Roma. O que se sabe certo é que os sabinos e os latinos, que eram povos daquela época, se desentenderam lá e acabaram fundando a cidade de Roma. Beleza. Dividindo Roma. 3 etapas de Roma. 3 fases. Primeira fase, monarquia. Então, de 750 até 500 a.C., que é a época dessa monarquia de Roma, era um lugar simplesmente onde ficavam os templos, as igrejas e o local onde as famílias se reuniam para decidir o futuro da cidade. Mas aí, em 600 a.C., chegaram os etruscos. Esses sim modernizaram as cidades, eles arrumaram o rio. Eles fizeram ponte que ligava os dois lados do rio. Roma prosperou, eles fizeram muralhas, eles fizeram rede de esgoto, eles mexeram na engenharia da cidade com relação aos prédios e as formas de se fazer as construções. Eles revolucionaram a cidade. Nessa época da monarquia, tinham 4 setores da sociedade. Os patrícios, que eram os donos das terras e os únicos que tinham direitos políticos de mandar na cidade. Os plebeus, que era a maioria da cidade, eles trabalhavam como artesãos ou em mercados e eles não tinham direitos políticos e eles também poderiam virar escravos. Os clientes, que eram como se fossem protegidos dos chefes das casas, como se fossem os patronos. E quanto mais o patrono tivesse clientes, mais tivessem funcionários trabalhando para eles, maior era o poder desse patrono. Por último, os escravizados, que eram as pessoas que ficaram com dívidas e perdedores de guerras, que tiveram que ficar nessa situação de escravos. Nessa época era uma monarquia, então o rei mandava em tudo, só que ele também não era sozinho. Tinha o Senado e tinha a Assembleia, tal como é hoje, tá? Tal como é hoje, só que tem Senado e tem Assembleia, mas não tem rei. Esse rei ele não ia de pai para filho, assim, quando morria um rei, o Senado e a Assembleia eles escolhiam quem seria o próximo rei. Então, mais ou menos lá para o 500 a.C., os patrícios, que eram quem coordenava o Senado e a Assembleia, eles viram que os etruscos estavam meio enfraquecidos. Então o que eles fizeram? Eles derrubaram o rei e criaram a República. Então chegou a época da República, que foi de 500 até 27 a.C. Então nessa época quem mandava eram os magistrados, também com auxílio do Senado e da Assembleia. Então quais eram os cargos
dos magistrados. Primeiro, os cônsules, eles é quem administravam as cidades e mandavam no Senado. Era o cargo mais alto que tinha na República. Depois tinha os pretores, que aplicavam a justiça nesse governo. Depois tinha os questores, que cuidavam dos impostos e da arrecadação pública e também das dívidas públicas. Os edis ou eds, que era tipo os policiais da época, eles que cuidavam da organização das ruas e das praças, e também eles que cuidavam dos eventos públicos, da organização dos eventos públicos. E por último, os censores. Eles é que contavam a população e eles que definiam, eles que calculavam quais eram as posses e qual era o nível da pessoa que era moradora lá dessa época. Bah, não tem outra opção, vai ter que decorar isso aí. De repente pega uma folhinha de caderno, anota cada um. Vai cair na prova. Ainda tinha o ditador, que era a pessoa que ia governar Roma, tá? Por 6 meses em caso de guerra. Agora falando do Senado. O Senado era formado por 300 pessoas, 300 homens, né? Todos patrícios, todos com cargo vitalício até o fim da vida. Eles que cuidavam do dinheiro do governo e também eles que diriam se ia ter guerra ou ia ter paz com os outros povos. E aí tinha as assembleias, o Senado e as assembleias. Agora nós vamos falar das assembleias, que eram 3. A Assembleia das Tribos, ela era uma reunião das pessoas que moravam ali, naquele local, e ela escolhia os questores e os edis. A segunda assembleia era a Assembleia Centuriata, que era do exército, tá? Votava quando que ia ter guerra, quando que ia ter paz. Também escolhia quem iam ser os cônsules. E tinha ainda a Assembleia da Plebe, dos plebeus. Aí os plebeus eles votavam e conversavam sobre as questões deles, sobre as necessidades deles. E mulheres e escravos, eles não participavam de nada. Eles não tinham direito político nenhum, eles não participavam dessa vida política aí. Portanto, os plebeus, eles não tinham direito político nenhum, mas eles eram a maioria em Roma. Tá? Nem casar com patrício eles podiam. Eles não tinham direito a quase nada. Então, pedindo por mais direitos, o que os plebeus fizeram? Eles saíam da cidade e ameaçavam que não iriam mais participar dos exércitos de Roma. Não iriam mais ajudar Roma nas guerras que tivesse. Então os patrícios, que eram minoria, eles teriam que ceder, teriam que começar a dar direitos para os plebeus. Alguns exemplos de conquista dos plebeus. Tribuno da plebe, que era o quê? Era alguém que os plebeus escolhiam em assembleia, que ele estava tentando anular, ele conseguia anular uma decisão da Assembleia que fosse contra os plebeus. A lei das 12 tábuas foram as primeiras leis da história de Roma, e isso fazia com que as leis fossem escritas em bronze, tá? Para quê? Para que quando os patrícios fossem interpretar as leis, eles não interpretassem de uma forma que favorecesse a eles. Isso foi legal. Depois, a lei Canuleia. Essa lei permitia que os plebeus casassem, então, com os patrícios. E ainda as leis Licínias Sectias. Essa lei determinava que um dos 2 cônsules deveria ser plebeu. E ainda cancelava parte das dívidas dos plebeus com os patrícios. Depois eles conseguiram uma lei que acabava com a escravidão e ainda conseguiram uma outra lei que fazia com que os plebeus chegassem até os mais altos níveis do governo, aos magistrados, mas aí, na verdade, só os ricos que chegavam a isso, tá? Só os plebeus ricos que chegavam a isso. É importante lembrar que Roma sempre desejou conquistar novas terras, novos lugares. Cada lugar que eles chegavam e tomavam conta, eles transformavam esse lugar em um local público e passava a integrar Roma. Então, um desses lugares que eles tentaram dominar e ficar dono foi Cartago. Essas guerras com esse povo de Cartago era chamado de guerras púnicas. O que eram as guerras púnicas? Os romanos já tinham conquistado boa parte daquela região ali.
eles brigavam com os cartagos, com os moradores dessa colônia de Cartagos, para tomar conta do comércio daquela região ali do mar Mediterrâneo. Quem ganhou a guerra? Os romanos ganharam, e aí eles chegaram depois em Cartago, e aí eles destruíram tudo que tinha lá, venderam as pessoas que sobraram como escravo e tomaram conta do lugar. E aí eles foram tomando conta, conquistaram depois a Grécia, a Macedônia, depois veio um general muito forte, o general Júlio César, e aí eles tomaram parte do Egito, parte da África. Então os romanos eles tomaram conta de tudo que tinha na volta ali do mar Mediterrâneo, tanto que eles chamavam o mar Mediterrâneo de nosso mar. Aí tu me diz, mas os caras também são, pra que eles fizeram isso tudo? Pra que eles pegaram esse monte de lugar pra eles? Sei lá, não tem motivo deles pegar esse monte de lugar? Tem motivo. Motivos que melhoraram depois que o Império Romano tomou conta de todos esses lugares. O Estado de Roma, tá? Hoje é país, né? Hoje a Itália é país, mas na época o Estado de Roma, o povo ficou muito mais rico, o Estado ficou muito mais rico porque acabou tendo joias e ouro e bens de todos os outros lugares que eles foram tomando conta. Criou-se um outro tipo de povo em Roma chamado os cavaleiros, que eram as pessoas que ficaram ricas porque cobravam impostos e tributos e pegavam bens dos lugares onde eles iam tomando conta. Aumentou também os escravos, aumentou a quantidade de escravos, e uma outra coisa que para eles à época melhorou é que eles acabaram ficando muito maiores, o Estado de Roma ficou muito maior. Apesar das terras, né, ficarem na mão de poucas pessoas, mas o Estado era muito maior. Importante, como aumentou o escravismo, eles tomaram muito mais conta de vários lugares. Tinha gente em Roma que acabou tendo muitos escravos, gente de tudo que era lugar, da Macedônia, de parte da Ásia, enfim, eles foram tomando conta de vários lugares e foram ficando com muita gente como escrava. Isso é o aumento do escravismo, isso fez com que o escravismo, que é tornar a pessoa escrava, aumentasse muito naquela época. Aí aconteceu o quê? Muitas guerras dos escravos com os seus donos, muitas brigas aconteceram, e uma foi bem importante. Espartaco é o nome do cara, ele foi preso. Como ele era forte e corajoso, ele foi escolhido como gladiador. O que é o gladiador? Era a pessoa escrava que ia lutar com outros homens por causa dos escravos. Então eles, querendo ficar livre da escravidão, juntou o Espartacus com uma galerinha dele lá, e eles fizeram uma das maiores revoluções da época para tentar a liberdade. O exército que eles criaram, esses amiguinhos deles aí, foi tão grande que eles conseguiram brigar e derrotar os romanos em várias vezes. Mas aí os romanos, sabe como é que são os romanos? Eles tinham muita gente, juntaram vários exércitos e acabaram dominando o Espartaco e a galerinha que gostava dele. O que aconteceu? Mataram eles e colocaram eles lá numa via lá que ligava a cidade de Roma, e realmente não deu certo a estratégia deles, mas pelo menos eles lutaram por liberdade. Outra revolta que aconteceu nessa época foi do Tibério Graco. Ele era plebeu, mas ele via que as pessoas, os plebeus, os pobres, eles não tinham condições de ter terras, de comprar terras, de morar em algum lugar com terra. Então ele sugeriu, ele brigou por uma reforma agrária onde as pessoas pobres também tivessem direito a ter terra, morar em algum lugar. Os camponeses gostaram da ideia, obviamente, mas os ricos lá da época não gostaram e deu uma confusão lá numa assembleia e pegaram o seu Tibério e mataram. Dava para ver que não era uma boa se revoltar contra o Império Romano. Aliás, não era Império, mas não era uma boa se revoltar contra o Estado Romano nessa época, né? Mas o Tibério tinha um irmão, Caio Graco. Esse cara também tentou dar continuar aquela reforma agrária que tinha começado pelo irmão dele, mas também, infelizmente, não deu muito certo. O pessoal não gostou muito deles, apesar de que algumas leis foram melhoradas
para os camponeses e para os plebeus, mas também pegaram ele e mataram. Aí, como estava difícil lutar nessa república, aconteceu que alguns movimentos militares, como por exemplo o cônsul Mário, ele fez o quê? Ele criou uma lei que as pessoas que se fossem para o exército, se alistassem ao exército de forma voluntária, querendo, elas começariam a ganhar salário. Essas pessoas ganhavam salário e elas também recebiam parte do pagamento em terras, inclusive terras dos generais, dos chefes deles, tá? Isso fez até com que muitas pessoas começassem a se alistar no exército e a ganhar um pouco mais de dinheiro e de terra e acabar sendo amiga dos chefes deles no exército. Aconteceu o quê? O exército foi ficando cada vez mais forte, mais forte, mais forte, até que o exército começou a querer mandar na política da cidade. E o Júlio César, aquele mesmo que a gente falou antes lá, foi um dos caras que mais queria se meter na política naquela época. Então o Júlio César se juntou com outros dois generais do exército, Pompeu e Crasso, e eles fizeram um acordo de um ajudar o outro a tomar o poder de Roma. Então o César ficou de dono de Roma, criou várias leis que ajudou a todo o exército, e as pessoas começaram a duvidar dele, dizendo que César tinha traído a república, que era até então, e queria que voltasse à primeira fase lá, que era a monarquia. Fizeram o quê? Mataram Júlio César. Dá para ver que essa história vai virar império, né? Mas o império não cai nessa prova, porque a prof falou que era até o império. Então, acho que tudo que vai cair na prova tá aqui nesse vídeo. Por favor, Mônica, aproveita, avisa depois como é que foi. Partiu estudar. Beijo, te amo, tchau.